O objetivo da nossa aula de hoje é que você consiga identificar todas as consoantes do alfabeto hebraico. E que você seja, então, capaz de abrir um texto em hebraico e identificar quais são as letras que estão ali presentes, que compõem aquelas palavras. Você não vai conseguir ler ainda, porque você ainda não vai aprender as vocais, as marcações vocálicas que surgem no texto. Mas você já será capaz de identificar quais são as consoantes ali. E qual é o motivo de se estudar o hebraico bíblico? Bom, a nossa Bíblia, no Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. E aprender um pouco sobre essa língua vai nos ajudar a compreender melhor o que está escrito ali. Pode nos ajudar a identificar nuances no texto, coisas que um judeu é capaz de identificar ali, simplesmente pela forma como foi construída aquelas frases. Por isso é extremamente importante para qualquer cristão estudar o hebraico. E por que estudar o alfabeto hebraico, em específico, para o nosso vídeo de hoje? Bom, se você não conseguir identificar as letras que compõem as palavras, se você não for capaz de identificar como aquela palavra foi escrita, você não será capaz de ler o texto e perceber ali a pronúncia e as rimas que surgem no texto. Se você não consegue identificar as letras que compõem aquela palavra, você não consegue nem mesmo identificar aquela palavra em um dicionário. Por isso, é extremamente importante que você aprenda quais são as consoantes do alfabeto hebraico. Vejamos algumas características importantes da língua hebraica. A primeira delas é que ela é escrita da direita para a esquerda, diferente da nossa língua portuguesa, que é escrita da esquerda para a direita. Repare abaixo no exemplo que nós destacamos do primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashmaim ve'et haaretz. Repare que a escrita começa da direita para a esquerda. Uma outra característica importante é que o alfabeto hebraico é construído apenas por consoantes. Ele não tem vogais. São 22 consoantes que compõem o texto hebraico. E as vogais surgem então em um tempo posterior para marcar como se era vocalizado aquelas palavras. Porque no texto em si apareciam apenas as consoantes das palavras. Essas consoantes são, a primeira delas, que você está vendo aí, é o Aleph. O Aleph é uma letra que é uma gutural. Mais adiante a gente vai falar um pouco mais a respeito dessas classificações. Mas é uma letra que ela não é pronunciada. Nós não sabemos como era a pronúncia dela no passado. Possivelmente em um tempo muito remoto ela fosse pronunciada, mas nós não sabemos como era essa pronúncia, ela não chegou a nós. A segunda letra que nós temos aí é o Bet. Esse Bet é o equivalente ao B do nosso português. Porém, isso se ela tiver um daguesh, porque se não tiver, o som dela é o equivalente ao V. Por isso, então, mais adiante a gente voltará a falar um pouco mais a respeito dessas marcações do daguesh, que pode alterar a pronúncia de algumas consoantes. A terceira letra do alfabeto hebraico é o Gimel. Gimel seria o equivalente ao G do nosso português, porém você não deve pronunciá-lo como o G de girafa, mas como o G em garrafa ou engole, né? É uma pronúncia como se você estivesse pronunciando um G mole, como é dito, né? Não é um G duro, como em girar. A quarta letra que nós temos aqui é o Dalet. O Dalet seria o equivalente ao nosso D no português. A quinta letra que nós temos é o Re. O Re é o equivalente ao H do nosso português. E a pronúncia dele é um pouco áspera, ele é pronunciado, diferente do H no nosso português, que, por exemplo, em hospital você não pronuncia o H. A pronúncia dele seria mais parecida com o H do inglês, né? Ali com o in-house, né? House é um bom exemplo para isso. A sexta letra do alfabeto hebraico é o Vav. O Vav, ele é o equivalente ao V da nossa língua. E nós podemos, então, pronunciá-lo assim, como V mesmo. Em alguns casos ele não vai ser pronunciado, ele vai aparecer na palavra simplesmente para marcar onde se tem uma consoante. Uma consoante O ou uma consoante U. A próxima letra que nós temos no alfabeto hebraico é o Zain. O Zain, ele é o equivalente à junção das duas letras que nós temos no nosso alfabeto, o D e o Z. E a pronúncia dele é exatamente essa, Z. Zain, como no nome. A próxima letra do alfabeto hebraico que nós temos aqui é o Het. O Het, assim como o Re, ele tem um som de H, só que ele é um pouco mais áspero.
Como é uma característica comum da pronúncia das línguas ali do Oriente, né, essa aspereza na fala, né? Então seria mais ou menos essa diferença da pronúncia de um para outro, né? O re seria um r, né, bem mais leve, enquanto o ret seria um pouco mais áspero, né? Pense assim, a pronúncia de um RR em carro seria mais ou menos isso. A próxima letra que nós temos é o tet. O tet, ele é equivalente à pronúncia do nosso T em português, assim como em tatu. A próxima letra que nós temos é o iod. O iod, ele seria o equivalente ao nosso I no português. Ele, em alguns casos, ele não será pronunciado, em outros ele será. Ele algumas vezes vai aparecer no texto para marcar aonde você teria uma vogal, a sonoridade de uma vogal I. E a pronúncia dele seria semelhante ao I em ilha. A próxima letra que nós temos é o kaf. O kaf, ele é uma dessas letras que também sofre alteração na pronúncia. Se ele tiver essa marcação com o dagesh, que é um pontinho dentro dele, o som dessa letra será o equivalente a um K ou um C. Porém, se ela não tiver essa marcação, a pronúncia dessa letra se torna o equivalente ao RR também. Então se torna uma pronúncia áspera. Ela é a letra que termina a palavra meler, que é o equivalente à palavra rei no português. A próxima letra que nós temos é o lamed. O lamed é o equivalente ao L no nosso português. Porém, quando ele aparece no final das palavras, a pronúncia dele seria mais parecida com o L no português de Portugal, né? Como em Rafael, você coloca a língua bem no céu da boca para falar, diferente do português, que normalmente ele soa como U, né? Nunca pronuncia ele no final da palavra como U, sempre como L. A próxima letra que nós temos no alfabeto hebraico é o Mem. O Mem é o equivalente ao M do nosso português. O Mem, ele é uma letra que sofre alterações. Mais adiante nós falaremos sobre isso. No final das palavras ele vai surgir com uma forma diferente. E é sempre importante destacar a pronúncia dele. Você deve fechar os lábios para pronunciar ele se estiver no final das palavras. Só assim você vai conseguir diferenciá-lo da próxima letra, que é o Nun. É a mesma letra equivalente ao N do português. E a pronúncia do M e do N no português é a mesma diferença dessa pronúncia hebraica. No M, você fecha os lábios. No N, você não fecha os lábios. É assim que também acontece no hebraico. A próxima letra que nós temos é o Samer. O Samer é equivalente ao S do português. Nós temos também o Ain. O Ain é mais uma das letras guturais do alfabeto hebraico que perdeu a sua pronúncia no decorrer do tempo. Nós não sabemos como ela era pronunciada também, e por isso ela não é pronunciada hoje. A próxima letra que nós temos no alfabeto hebraico é o P. O P também é uma letra que sofre alteração na sua pronúncia. Ele pode ter o som de P se ela tiver um dagesh no centro. Porém, se não tiver, ela tem o som de F. Semelhante ao que acontecia no português antigo, né? Com a letra P e quando ela era acompanhada de um H, se tornava o som de F. O mesmo acontece aqui. O P ele pode ter o som de P, mas também o som de F. A próxima letra que nós temos é o Tzad. O Tzad, ele também é uma letra que equivale à pronúncia de duas letras do português. O Tzad, ele é o equivalente à união da letra T e a letra S. Seria o equivalente à pronúncia que nós temos no nome do pássaro, né? O Tsetse. E a próxima letra que nós temos no alfabeto hebraico é a letra Kof. O Kof, ele é sempre transliterado como Ki. E o som dessa letra é equivalente ao som do C em café. A próxima letra que nós temos no alfabeto hebraico é a letra Resh. A letra Resh, ela seria o equivalente ao som de um R brando, como o R quando aparece no meio das palavras ali, equivalente ao R pronunciado em caro. Então você vai sempre pronunciá-lo, seja no início de uma palavra ou no final da palavra, não importa, com esse som em que a língua treme, né? A próxima letra que nós temos no alfabeto hebraico é
ela se divide, que é a letra Shin e a Sin. Elas são iguais, o que muda é a marcação desse pontinho que aparece sobre elas. Essa marcação vai indicar se alterar o som de SH ou som de S. Então o Shin ele tem o som de SH como em Natasha, e enquanto o Sin ele é equivalente ao nosso S no português também. A próxima letra e última do alfabeto hebraico é o Tav. O Tav ele também equivale ao T no português. E assim nós podemos então agora identificar todo o alfabeto hebraico. O Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, P, Tzad, Kof, Resh, Shin, Sin e Tav. Algumas consoantes do hebraico ela possui uma alteração quando surgem no final das palavras. Essas letras são o Kaf, o Mem, o Nun, o P e o Tzad. Como você pode ver, ali o Kaf ele sofre essa alteração, em que na outra ele aparecia semelhante a um C, né? E agora ele parece um pouco ali com a letra Dalet, que nós já vimos anteriormente. A diferença é que o Dalet ele permanece dentro da marcação da linha, vamos imaginar assim, do tamanho, ela é do mesmo tamanho das outras consoantes, enquanto o Kaf, essa perninha dele que desce é um pouco mais comprida e passaria um pouco abaixo da linha do texto. O Mem, ele se torna, então, esse quadradinho aí, e é importante que você faça ele realmente quadradinho, assim, fechado, para que ele não seja confundido com outras letras, como, por exemplo, o Samer. O Nun, ele também é outra letra que vai ficar um pouco parecida com uma outra consoante do alfabeto, que é o Vav. Porém, o Vav também, ele é do mesmo tamanho da linha do texto, enquanto o Nun é um pouco mais comprido, ele vai passar um pouco abaixo da linha do texto. O P, ele também fica um pouco mais comprido, passando abaixo da linha do texto. E o Tzad, ele também acontece a mesma alteração que o P. Ele vai ficar um pouco mais comprido ao invés de fechar ali do lado. Como nós dissemos anteriormente, algumas consoantes ela sofrem uma alteração na sua pronúncia quando recebe a marcação do Dagesh nela. Essas são conhecidas como as Begad Kefat, que são as primeiras letras do nome dessas consoantes. Essas consoantes são o Beit, como a gente já disse, se ele tiver a marcação, ele tem som de B, se não tiver o som dele de V. Outra consoante que também recebe esse Dagesh é o Gimel. O Gimel, porém, ele não sofre alteração na sua pronúncia, ele só vai ser essa marcação se tem ou não. O mesmo acontece com o Dalet. O Dalet também recebe essa marcação, porém a sua pronúncia não é alterada. O Kaf, ele recebe também o Dagesh, ele é uma das Begad Kefat, porém a sua pronúncia é alterada. Se ele tiver o Dagesh, ele é pronunciado como C. Porém, se não tiver, o som dele é o som do RR, né? Essa gutural áspera, né? E outra que nós já dissemos que sofre alteração é o P. O P, ele pode ter a pronúncia com o som do P do português, se ele tiver o Dagesh. Porém, se não tiver o Dagesh, ele é pronunciado como F. E por último, a última das Begad Kefat, que é o Tav. O Tav, ele não sofre alteração na sua pronúncia. Porém, também é uma das Begad Kefat que recebe essa marcação. Agora, falaremos um pouco a respeito das consoantes guturais. Essas guturais são aquelas que são pronunciadas na garganta, né? E, como nós já dissemos anteriormente, duas delas não são pronunciadas, que é o Aleph e o Ain. Essas duas consoantes não são pronunciadas hoje porque possivelmente com o decorrer do tempo a sua pronúncia se perdeu, ou talvez porque a nossa forma de falar não seja capaz de pronunciá-las. Possivelmente aqueles de fala nativa do hebraico saibam como pronunciá-la, porque desde criança se acostumaram com a pronúncia dela, com a sonoridade dela, porém nós não conseguimos pronunciá-la. É um som provavelmente uma gutural bem fraca. Temos também o Re, que é uma gutural também, porém a sua pronúncia é mais branda do que a do Het, como nós já dissemos anteriormente. Então ela tem esse som de R, de rato, né? Enquanto o Het ele vai ser uma pronúncia um pouco mais áspera e que vai ser uma sonoridade semelhante ao do RR em carro, né? Um pouco mais áspera do que a do Re. O Resh, em alguns casos, ele é considerado também como uma gutural, porém nem sempre assim. Ela pode ser também uma lingual,
dependendo da classificação que você encontrar por aí. Uma outra classificação que seria importante nós sabermos é a classificação entre as guturais, labiais e sibilantes. Essa classificação, mais adiante, será retomada. Por hora, basta você saber que ela existe. Bom, encerrando a nossa primeira aula, eu recomendo que você pegue uma folha de um caderno e reescreva essas consoantes, todas elas, usando uma linha para cada uma delas. E vá escrevendo repetidas vezes até preencher toda uma linha com essa mesma letra. E cada vez que você escrever, pronuncie o nome dela. Assim, você poderá decorar essa sequência do alfabeto e o nome dessas letras com maior facilidade. Bom, recapitulando, então o que nós vimos nessa aula, nós conhecemos as letras do alfabeto, seus nomes e pronúncia de cada uma delas. Nós falamos um pouco a respeito das consoantes que sofrem alteração na sua forma final. Nós falamos também a respeito das Begad Kefat e a respeito das classificações desse alfabeto entre guturais, labiais e sibilantes. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que você tenha gostado e te espero para a próxima aula, onde nós estaremos tratando a respeito das vogais, as marcações das vogais no texto hebraico. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.